Boa tarde, caros estudantes. Na sequência do estudo das ligações químicas, vamos falar da hibridação das orbitais. Hibridação das orbitais. Primeiro vamos buscar o conceito de hibridação de orbitais. E para que serve esse conceito? Para que serve esse conceito de hibridação das orbitais? Na verdade, a hibridação das orbitais é um fenômeno que surgiu da química quântica com o objetivo de procurar explicar determinadas ligações que a teoria da ligação de valência não consegue explicar. Como nós sabemos, por exemplo, o átomo de carbono tem dois orbitais, dois eletrões no subnível S, dois eletrões no subnível P, e neste mesmo subnível temos uma orbital vazia, conforme nós podemos observar a sua distribuição eletrônica. Temos um S2, 2S2, 2P, 2P2. No subnível S nós temos uma orbital e no subnível P temos três orbitais. Cada orbital, de acordo com a regra de Hund e também a regra de Pauli, deve conter dois eletrões de spins contrário. Por exemplo, aqui no subnível 2S vamos ter dois eletrões de spins contrário. E no subnível P apenas teremos um eletrão em cada uma das orbitais. Podemos nomear aqui as orbitais. Temos aqui a orbital Px, a orbital Py e a orbital Pz. Em função dos dois eletrões que o subnível P possui, nós observamos que a orbital Px tem um eletrão e a orbital Py tem um eletrão. Como é do nosso conhecimento, só é possível fazer compartilhamento de eletrões as orbitais que estão desemparelhados, neste caso Px e Py. Pz não pode fazer ligação porque está vazio, de tal modo que concluímos que o carbono apenas pode fazer duas ligações de valência. Mas sabemos nós que o carbono é tetravalente, que quer dizer que pode fazer 4 ligações de valência. Como isso pode acontecer? A teoria de ligação de valência, TLV, não consegue explicar, então vamos recorrer ao chamado conceito de hibridação. Vai ocorrer uma promoção, isto é, um dos eletrões do subnível S que está completamente preenchido vai saltar para o subnível P ou para a orbital P que se encontra vazio. A este tipo de salto nós chamamos de promoção, quer dizer que vai haver a promoção do eletrão do subnível S ou da orbital S para a orbital P vazio. Conforme dissemos, este processo chama-se promoção. Quando isto acontece, o carbono deixa de estar no seu estado fundamental e passa automaticamente para o chamado estado excitado, que nós vamos representar aqui com um asterístico.
Então, nós passaríamos a ter 1s2, 2s1. Conforme podemos ver, ficamos apenas com um eletrão, porque um dos eletrões já foi promovido para a orbital P que se encontrava vazio, fazendo com que o subnível P passe agora a ter 3 eletrões. Nessas condições, teremos um eletrão na orbital S e três eletrões nas orbitais T. Agora podemos observar que no estado excitado, o carbono já tem 3 orbitais com spins desemparelhados, ou 4, desculpa, 4 orbitais com spins desemparelhados, o que poderá permitir ao carbono realizar 4 ligações covalentes. Mas nesse estado ainda não é possível, porque a quantidade de energia nesse estado é muito elevada, de tal modo que haverá a necessidade de os orbitais, o orbital S e os orbitais P misturarem-se. Quer dizer que estes orbitais vão misturar-se para formarem um orbital ou uma orbital híbrido. Neste caso, nós passaríamos a ter 4 orbitais híbridos. Assim, nesse momento, temos 4 orbitais híbridos que podem permitir o carbono realizar 4 ligações covalentes. E este tipo de orbital híbrido nós chamamos de orbital híbrido do tipo sp3. sp3 por quê? Porque temos uma orbital S e 3 orbitais P. Nestas condições, o carbono já pode realizar 4 ligações covalentes com outros átomos, como num exemplo muito prático, como no metano, não é? Nós sabemos que no metano temos um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Também existem outros átomos que têm as mesmas condições. Vamos buscar, nesse caso, o trifluoreto de boro. No trifluoreto de boro, o átomo de boro que tem número atômico 5, fazendo a sua distribuição eletrônica, nós teríamos 1s2, 2s2 e 2p1. Tal como vimos no exemplo anterior do carbono, nós vamos ver que o boro tem 2 eletrões no subnível S e 1 eletrão no subnível P. Como podemos ver,
No subnível P, no estado fundamental, pode-se observar que o boro apenas pode efetuar uma única ligação, porque ele apenas apresenta uma orbital semi-preenchido ou desemparelhado e duas orbitais vazias. As orbitais vazias não fazem ligação, mas o boro pode fazer 3 ligações. Como isso é possível? Através do chamado processo de hibridação. Como vimos anteriormente, haverá a promoção de um dos eletrões do subnível S. Observe que ambos são do mesmo nível energético, do subnível S para um dos orbitais do subnível P vazio. Nessa condição, no estado, o boro passa para o estado excitado, em que passaremos a ter apenas um eletrão no subnível S e 2 eletrões no subnível P. Aqui podemos representar os eletrões. Deste modo, o boro já está em condições de efetuar 3 ligações covalentes no estado híbrido. Estado híbrido. Isso fruto da mistura dos orbitais Px, Py com o orbital S. Existem muitos outros exemplos e nessas condições nós temos hibridação do tipo sp2, oriundo de um eletrão do subnível S e 2 eletrões do subnível P. Mas, na verdade, nós podemos ter uma forma muito simples de podermos identificar o tipo de hibridação que determinadas moléculas apresentam sem que a gente necessite de apresentar todos esses passos, todos esses caminhos que muitas das vezes podem fazer-nos perder para a identificação da hibridação de uma determinada molécula. Existem vários tipos de hibridações. Temos hibridação do tipo sp, hibridação do tipo sp2, hibridação do tipo sp3, etc. Mas nós aqui, a nosso nível, apenas vamos estudar esses 3 tipos, modelos de hibridação. Existe também a hibridação do tipo SP3D, SP3D2, etc. Mas este não é para nós. Nós apenas vamos estudar esses 3 modelos. E como nós podemos identificar sem que a gente possa fazer todos estes cálculos? Eu vou escrever algumas moléculas e nós veremos que é muito fácil determinar a hibridação de uma determinada molécula sem que a gente necessite de apresentar todos estes caminhos que nós percorremos. Temos aqui a molécula de DF3, a molécula CH4, metano, esse é o trifluoreto de boro. Temos a molécula de água. Podemos também buscar a molécula
amoníaco e tantas outras que podem surgir. Nós temos aqui o boro e 3 átomos de flúor. Essa é a fórmula molecular do trifluoreto de boro. A fórmula estrutural seria boro ligado a 3 átomos de flúor. Observem que temos 3 ligações do tipo sigma. 3 ligações do tipo sigma. A primeira ligação, vamos considerar esta aqui de cima, vamos chamar de S. E a segunda ligação, P, e a terceira ligação, também P. Temos uma ligação do tipo S e temos 2 ligações do tipo P. Vamos concluir que esta é hibridação do tipo sp2. A molécula de metano temos como átomo central o carbono, que na sua fórmula estrutural podemos apresentá-la como ligado a 4 átomos de hidrogênio. Do mesmo modo que nós nos fizemos para o trifluoreto de boro, teremos uma ligação sigma do tipo S, uma ligação sigma do tipo P, vamos considerar que esse seja o X, né? Que esse é X, esse é Y. Aqui vamos ter uma outra ligação sigma do tipo P, Y, e finalmente teremos aqui uma outra ligação sigma do tipo PZ. Logo, temos 3 ligações sigma do tipo P e uma ligação do tipo S. Logo, vamos ver que o tipo de hibridação que ocorreu nessa molécula é a hibridação sp3. Bom, para a molécula de água, como nós sabemos que na molécula de água temos 2 átomos de hidrogênio ligado ao oxigênio e 2 pares de eletrões não compartilhados. Aqui, cada par de elétron não compartilhado, vamos considerá-la também como sendo uma ligação, porque esses são chamados de pares não ligantes. Pares não ligantes. Logo, a ordem da ligação, nesses casos, é igual à soma, ou à diferença entre o número de ligantes e o número de não ligantes dividido por 2. Mas, para identificarmos o tipo de orbital, iremos somar o número de ligações com o número de pares não ligantes. Assim sendo, poderemos ter uma ligação do tipo S, é sigma, uma segunda que vamos considerar PX, também sigma, e cada par não ligante também vamos considerá-los como orbitais. Assim sendo, teríamos uma sigma do tipo S e 3 sigmas do tipo P. Nessas condições também teríamos uma hibridação do tipo sp3. O mesmo acontece com a molécula de amoníaco. O amoníaco tem um par de eletrões não compartilhado e ligado a 3 átomos de hidrogênio, também por meio de ligações do tipo sigma. Se teremos aqui um sigma, que vamos considerar
como orbital E. Okay? Do mesmo modo sucede com a molécula de amoníaco. Na molécula de amoníaco, o nitrogênio está ligado a 3 átomos de hidrogênio, também por meio de ligação covalente, e tem um par de elétrons não compartilhantes, que nós também podemos chamar de não ligantes. Assim sendo, cada ligação do nitrogênio com hidrogênio será uma ligação do tipo sigma, não é? Conforme podemos ver, são ligações do tipo sigma. Esta será da orbital S, essa da orbital PX, esta da orbital PY, e este par de elétrons para nós será a orbital PZ. Contabilizando, temos uma do tipo S e 3 do tipo P. Assim podemos também chamá-la de orbitais híbridos do tipo sp3. Bem, essas são as várias formas que nós podemos identificar o tipo de hibridação que ocorreu em uma determinada molécula sem fazermos aqueles cálculos todos que nós fizemos para determinarmos o tipo de hibridação. Basta observarmos o número de ligações covalentes e o número de pares de eletrões não compartilhados, que também são chamados de eletrões não ligantes. Talvez a questão que nós podemos fazer como identificar esses pares de eletrões não ligantes. Quando falamos de geometria molecular, nós vimos como determinar o NPI, que é o número de pares isolado. O NPI é que define quantos eletrões não ligantes uma determinada molécula possui. E, deste modo, conseguimos identificar o tipo de hibridação que ocorre em determinadas moléculas. Repetir que a hibridação é um processo que permite explicar estranhas ligações que ocorrem em determinadas moléculas que a teoria da ligação de valência, TLV, não consegue explicar. Por hoje é tudo, nos vemos na próxima aula.